Eu vou narrar um pouquinho do que aconteceu nos dias 13 e 14 de novembro de 2020. Os dias que mudaram nossa vida para sempre. Oi. 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 13 de novembro. 13 de novembro, sexta-feira 13. Agora são 9 alguma coisa da manhã. 9h15 da manhã. A Dani acordou bem cedo hoje. Algumas dorzinhas. Tô dando spoiler. Estamos acordados desde as 8, mais ou menos, em pé, né? Eu acordei às 4. Bom, a gente tá aqui preparando a casa. Tudo liberado já. Já até botou tudo pra cá. Os velhinhos, já botamos o aquecedor ali. Mais cartõezinhos. Agora minha missão tá aqui, ó. Limpando a banheira. Deixar tudo pronto. Pra ter uma boa hora aqui. Um bom tempinho confortável pra aliviar as dores e ficar mais confortável. E a hora do bolo. Olha só. Tá linda essa mulher aqui, ó. Dói. Fala da dor, como é que é a dor? Eu não sei. Começou. Como é que é a dor? O que tu sente? Sinto dor nas costas e aqui embaixo na frente. Sinto, não sei, tipo cólica, talvez cólica de menstruação, mas eu não tenho cólica, nunca tive, então não sei dizer se é igual, deve ser. Não, parece que aperta assim. Eu não sei. Tá. Mas respirando vai de boa. Por enquanto. Como eu falei ali no vídeo, as contrações começaram por volta das 6 da manhã e evoluíram até bem rápido. Eu já estava com 41 semanas. Naquela semana já havia começado a perder o tampão mucoso, que é o indício do começo do parto. Havia feito também um procedimento no meio da semana que a parteira sugeriu, chamado sweep, que é um pequeno descolamento da placenta. E também, para nossa surpresa, eu já estava com 1 centímetro de dilatação, mas até então sem dor nenhuma. A parteira também deixou agendado uma indução para a semana seguinte, quando eu completaria 42 semanas, mas felizmente não foi necessário. Vamos acompanhar mais um pouquinho dos vídeos. Que chuva gostosa. Ainda bem que a gente vai ficar em casa. Será que é birthday cake pra hoje ou pra amanhã? Tá gostoso.
Yummy, yummy. Hum. Oi, Marília. Eu tô com dificuldade de marcar o tempo porque às vezes vem a dor, aí vem uma dor bem nas costas ou vem a dor bem na frente, elas são diferentes. Mas vem uma muito perto da outra, assim, daí eu não sei se eu marco as duas ou se eu, sei lá, só deixo passar. Tá tranquilo pra fazer tudo aqui, tá? Quando não tá doendo, tá bem de boas. Mas quando dói, eu só consigo respirar e grunhir e sei lá, ou ajoelhar ou ficar com o Marcelo fazendo massagem nas costas. Acho que é isso. Alguma coisa, amor? Só isso que eu tô com dúvida. Que hora ela falou pra comer ali no coisa, tá tomando banho, comer, não sei. Eu vou fazer a hora que eu quiser. Alimentos bem, evite alimentos com base de leite e alimentos diferentes da sua dieta normal. Tá, então eu tô comendo. Sempre tomar café com mais uma colher do flaxseed ali, só pra mim. Uma colher desse aqui e não. Botou certo? Ah, espero que sim. É do flaxseed. Sim. Botei em 2. Botou o pacote amarelo ou branco? O amarelo. Amarelo eu já tinha botado. Mas os dois tem flaxseed. O que tava na frente do negócio aqui foi o que eu botei. Agora eu vou botar do outro também. Depois de conversar com a Marília, nossa amiga e doula, doula é uma acompanhante de parto. Ela me sugeriu tomar um banho para ver se as contrações diminuíam ou aumentavam. E no caso elas continuaram aumentando. Na sequência a gente ligou para o time de midwives, de parteiras, né, do home birth, que estava acompanhando o nosso parto. E para informar elas, né, de que as coisas estavam começando a evoluir por aqui. E elas informaram que viria então alguém aqui para verificar a situação. E sugeriram então para começar a usar a TENS Machine, que é uma máquina de choque que desvia um pouquinho a atenção da dor. Vamos ver mais um pouquinho. Ah, não, tá não. Deixa isso no meio. Ai. Ai, não posso ser aqui. Ai. Ai.
Como deu pra ver ali no vídeo, já não tava mais em muito clima de brincadeira. A coisa tava ficando bem séria. Mal sabia eu que ainda tinha muito tempo pela frente. A midwife chegou, fez as verificações e perguntou se a gente queria que ela checasse a dilatação. O que ela fez, e tava 2 para 3 centímetros, o que me deixou um pouco frustrada, a tamanha dor que eu já tava sentindo. Mas, bola pra frente. Ela foi embora e pediu pra gente ligar quando o trabalho de parto já estivesse mais estabelecido. Vontade de espremer. Vamos lá. Já estão te espremendo aí de dentro.
Logo então a Marília chegou e já começou a fazer algumas massagens e me indicar os movimentos que fariam o parto avançar e a dilatação também. Primeiro ar deu a hora que ela vem? Não, é pra gente ligar novamente quando tiver. Marília tá aqui. Ei. E agora a gente, quer dizer, agora ela já vai saber. Você viu? Ela não Tá em algum percebeu. lugar? Ai, meu Deus! Eu nem percebi o que ela falou e não vi. Que nome lindo! Oh. Ai, eu tô toda emocionada, já vim chorando na casa. Oi, Joseph. Ei, Pequeno tá Joseph. esperando aqui fora, viu? É, tá todo mundo pronto pra te ver. Tá tudo bem aí dentro? Tá ficando bem duro aqui, né? Ótimo. Agora vamos ir mais perto. Horas e mais horas de contração. Foi muito louco porque eu perdi totalmente a noção do tempo, ainda mais porque tá escurecendo cedo aqui, então por volta das 4 horas já tá escuro. E no fim foi uma longa noite. Já era mais de meia-noite e meia quando as duas midwives chegaram aqui para acompanhar o parto, o que queria dizer que o parto já estava bem encaminhado.
que eu vi o seu chorinho. Perfeito. Vem, Joseph. Vem, Joseph. Vem, filho. Ótimo, Dani. Isso, meu amor. Eu tô contigo sempre. Tu consegue. Tu é forte. Teu corpo sabe o que faz. A natureza é sábia. Esse corpo sabe parir. Ele tá vindo. Tá descendo. Muito bom. Espera um pouquinho. Quer ver se a bola ajuda nas costas? Tá bom assim na minha perna? I'm waiting to be able to see a little bit of opening at some point. And hopefully the water's popping. I think that's the first thing I'm expecting. But I think he's waiting for daylight. Ou vai nascer embrulhado no presente. Depois de muitas horas, elas ofereceram de novo para checar a dilatação. E verificaram nisso que a minha bolsa, na verdade a minha bolsa ainda não tinha estourado, e o líquido amniótico estava na frente da cabeça do nenê, o que estava impedindo a cabeça dele de pressionar o cérvix, o que ajuda na dilatação e o que ajuda também o corpo a entender que o nenê está saindo. Okay, you okay if I touch? Can I get you to bring your bottom down a little bit more towards me, Diana? Like that. Just shuffle down a little bit this way. That's perfect. Lovely. Okay, I'm just going to touch. Nice and relaxed. Oh my goodness, you've got such a big bag of water there. I'm just seeing if I can just push that little bit of cervix slightly to the side. Is it me that's hurting you rather than the contraction? O que deu? Contração ela? What I'm really wanting to do is feel. Wait, okay, I'm just going to keep really still until you tell me. Right. Big bag of water. That's nice. Just so it's just at the front. This side. Well done. Well done. Take my fingers out. Doing really well. It's beautiful. Just a little bit of clean water. Doing brilliantly. Doing really well. You're doing amazingly well. There's just a little bit of cervix all the way around. Big bag of water. Baby's head's come down a little bit. And I think what he's been doing all this time is turning. So that from facing up, he's turned all the way around, so he's facing down, which is a good thing. Nós havíamos combinado ter o mínimo de intervenção possível, tanto que elas nem ofereceram a possibilidade de estourar a bolsa. Mas, por fim, pareceu a coisa mais lógica a se fazer e a gente pediu que fosse feito. Isso já era por volta das 6, 7 horas da manhã. E falando em dor, claro que ela existiu, mas em nenhum momento ela me fez desistir. Tem que puxar. Você não consegue empurrar?
sente necessidade de empurrar? A gente vai checar a tua temperatura. Consegue abrir a boca? Pra ver se tá tudo bem. Fecha a boquinha. É isso. E nesse ponto elas me ofereceram uma coisa chamada gase, né? Equina. Eu não vou saber dizer o nome do gás, mas enfim. Não chega a ser um gás anestésico, mas é um gás que tira o foco da dor. Deixa meio grogue, assim. So, you take a big breath in, like that at the start of the surge, and just keep slow, deep breaths in and out. It will make this sort of sound, but you don't need to push. Right, use it now with the whole Use it now. contraction. Start at the beginning. Nice deep breaths in. Okay, you can do it. And Good. another one. You can breathe out through it too. Well done. Now the way the gas will work best for you is to start it right at the beginning of the surge. Keep going. You don't need to take it in and out. Keep it in your mouth, and you can blow in and out. The deeper the breath, the more you get. And then when it starts to wear off, then you can stop. Not now. Just She with said the the taste. taste fine. You get used to it after a couple of goes. A única coisa que quase me derrubou foi o cansaço e a fraqueza. Até porque eu mal consegui comer em todo esse tempo e fiquei muito em pé, né? Sempre me movimentando. Mas deu pra superar. Olha pra ela passar, passa. Ai, passa. Isso, Passa a contração. isso, manda nesse corpo. Ai, Você passa. que manda nele. Ai, passa. Ai, ai, relaxa, corpo. Relaxa, Isso. relaxa, passa. Voltando ao gás, eu usei, mas não deu tempo de fazer efeito. Isso. Alright, Daniela, some it's more fine. breath, Daniela. It's all right. You're all right. Okay, good. Now you can start with the gas. That's it. Nice big deep breath, Daniela. That's it. Again, some more. And just blow out. And again. Empurra no sofá. Use the gas in and out. Danielle, use the gas when you lie down. Blow out towards it. Brilliant. O procedimento de estourar a bolsa foi outro momento bem marcante. Primeiro porque eu tinha que deitar, e era uma coisa que era bem dolorida de se fazer pra mim durante as contrações. E que já estavam vindo a cada minuto, então eu tinha 1 minuto de contração e 1 minuto de folga, e certamente eu teria contração deitada. E ela faria o procedimento num intervalo, então ela tinha 1 minuto pra fazer isso. E no momento que ela fez, a bolsa estourou assim e jogou água lá nos meus pés, assim, de tão forte que foi. Dada a pressão que já tava, né, da cabeça dele. Depois da bolsa estourada, eu achei que eu faria um pouquinho de força e ele já ia vir. Eu achei que tava quase ali já saindo. Mas não foi bem assim. E eu já tava bem cansada pra fazer força. Mais adiante, elas nos informaram de que havia mecônio no líquido amniótico e que então chamariam os paramédicos e a ambulância por precaução, já que eu estava bem cansada e elas estavam com receio de que ele não nascesse logo, então a gente teria que ser movido para o hospital. Algo que a gente não queria, mas que a gente estava preparado, né? Foi tudo muito rápido.
Quando eu vi, os paramédicos já estavam aqui na sala. O Marcelo estava com roupa de sair e a Marília estava me perguntando que roupa eu queria vestir para sair. Eu não queria vestir roupa nenhuma, eu só queria ter meu filho logo. Foi nessa hora que a adrenalina tomou conta do meu corpo. Esse hormônio que é principal nessa parte do expulsivo, finalmente chegou. Eu raciocinei que indo para o hospital eu estaria muito mais suscetível a procedimentos invasivos e que poderiam prejudicar o meu filho. E apesar de saber que a gente estava bem assistido, sendo como fosse ou onde tudo acabasse, a melhor coisa, a melhor opção era ter ele aqui em casa. E foi nessa hora que eu fiz força de verdade. Nessa hora eu acho que o Marcelo se deu conta que eu estava nas últimas tentativas e voltou para ficar comigo, largou as mochilas, a preparação para ir para o hospital e voltou para fazer força comigo. Eu olhei ele nos olhos e eu juntei força da onde eu não tinha mais para trazer o nosso filho. Eu empurrei. As minhas instruções eram empurrar a cada contração, mas eu já não sabia mais quando eu estava tendo contração. Mas como elas vinham muito seguido, se eu empurrasse todo o tempo, uma hora eu ia acertar. E foi o que eu fiz. Eu segui empurrando. Eu consegui direcionar a força para baixo, contraindo a minha barriga e sei lá que jeito eu consegui direcionar a força desse empurrar para baixo e comecei a sentir ele descer. Todo mundo falava em volta, tá nascendo. Pra mim ele já tava saindo, mas eu ainda fiz muita força até ele realmente sair. Na hora mesmo dele sair, eu fui direcionada também a controlar um pouco mais esse empurrar. Mas na hora eu só empurrei e ele saiu de uma vez só. Quando eu vi, meu filho estava ali. E eu não tive nem reação de pegar. Foi tão surreal assim. Eu não sei, parece que o tempo parou naquela hora. Filho. A midwife pegou ele e colocou ele no meu peito. O Marcelo já estava chorando nessa hora. A gente estava muito emocionado. Foi a realização de um sonho ali. Dani! Fantástico! Ela tá relando, Dani! Mantém. Isso, amor! Vem! Vamos pegar? Tá nascendo, amor! Tá aí, Dani! Tá tudo bem. Eu deixo ele mais assim. Quando o Joseph nasceu, ele estava com bastante líquido nas vias aéreas e não estava conseguindo respirar direito. Mas aos poucos eu fui falando com ele foi prestando atenção. Cada vez que eu falava com ele botava mais líquido pra fora. E logo ele tava chorando. E logo parou de chorar também e tava ali nos olhando, bem faceiro. Isso. Fala com ele. Ai, meu amor. Logo o cordão parou de pulsar e o Marcelo e eu cortamos ele juntos. A gente tinha um pouco de pressa para a saída da placenta, porque até então os paramédicos ainda estavam esperando para nos levar para o hospital. Tanto para verificar o Joseph, quanto para ver se era necessário fazer algum ponto interno em mim. E esse procedimento só seria feito então no hospital. As contrações de saída da placenta começaram, mas eu já não tinha mais força para empurrar. Então eu aceitei tomar uma injeção de ocitocina, que facilitaria essa expulsão. Dito e feito, nem 5 minutos ali a placenta basicamente saiu sozinha
E nessa verificação se havia alguma laceração, foi constatado então que só alguns pontos externos eram necessários e eles poderiam ser feitos aqui em casa mesmo. Nisso, o Joseph já estava bem faceiro no colo do pai também há um bom tempo e foi constatado que não era mais necessário ir para o hospital, nenhum de nós. Liberamos os paramédicos, eles até gostaram porque eles estavam aqui esperando, só relaxando, e acabaram sem ter que fazer nenhuma correria. Oh. Enquanto eu levava os pontos, eu lembrei que eu tinha feito o bolo na manhã anterior. E eu pedi então que a Marília fizesse uma cobertura, já que eu não tinha tido tempo de fazer. Fazendo brigadeiro pro bolo. Birthday cake. Vamos ter que manter essa tradição agora. A tia Lia vai ter que fazer bolo todo ano pro neném, junto com a mamãe. Pra quem? Pro Joseph. Oh, neném. Brigadeiro pra cantar parabéns. Finalizando todo esse processo, então, as midwives fizeram as anotações necessárias, deram uma geral aqui na casa, ficou tudo em ordem, nem parecia que o neném tinha nascido aqui, até porque não fez tanta bagunça, mas elas deixaram tudo arrumadinho. No, 37. 37. We'll go with. Yeah. It's swinging between. Hang on, I want it to. 37. He's probably 371, but anyway. Oh no. It's saying Yeah, 372. take away the napkin. 37. What have you written it anywhere? 3700. Yeah, we'll leave it as that. So we'll leave it as that. Length, because that's the one everybody wants for a baby book. So this is not the same length as the health visitors do when they come later on. They stretch it out, but it's a birth one. 51. 51. Yeah, it's nice and warm. 51. E a gente terminou tudo comendo o birthday cake e celebrando, todos com uma sensação de dever cumprido e felizes com essa nova família que já tinha, então, muita história para contar. Ah, pronto.